Mesmo quando dando trabalho sério sobre arte, livros, revistas, publicações, vídeos na internet sobre gente que sabe do assunto, a ignorância às vezes ela reina. E a gente acaba calando a boca de algumas pessoas, censurando, sem ao menos tentar entender. No dia 10 de setembro de 2017, a exposição Queermuseum, que estava acontecendo no Santander Cultural, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acabou sendo fechada. Essa exposição acabou sendo censurada por uma série de críticas de movimentos políticos e religiosos que entenderam a exposição como propagandista da pedofilia ou da zoofilia. Eu, particularmente, fiquei sem entender bulhufas. Sim, censurar, esta é a palavra, porque quando você faz um movimento que tem o intuito de fechar algo, isto é uma censura. Muita gente falou, não, é um boicote. Gente, boicotar é uma coisa, é assim, existe a exposição, eu faço um movimento e falo, não, ninguém vai nessa exposição, geral, não vai nessa exposição, galera, não vamos assistir mais o Arte de Segunda. Isso é um boicote. Agora, se você entra na justiça, se você começa a fazer manifestações, se você começa a depredar coisas, exigindo o fechamento daquela coisa, isso é censura. Ah, existia um fundamento legal para o fechamento da exposição. Gente, a promotoria pública foi lá e falou, não existe crime nessa exposição. Se você mesmo assim ainda insiste no fechamento da exposição, apesar de não ter sido comprovado crime nenhum, isso é censura? Porque você está fechando algo, você está impondo a sua opinião, a sua moral em cima da opinião dos outros. Um dos grandes problemas que eu vi neste caso do Santander é a falta de entendimento que as pessoas têm sobre arte, e não é um entendimento aprofundado sobre as relações artísticas, sobre o que é arte, o universo, a filosofia da arte, mas situações simples, como entender uma obra de arte como uma propaganda de algo, como se a arte fosse extremamente panfletária, se como quando um artista ele pinta algo é porque aquele algo tem que ser a verdade. Ele não pode estar pintando um algo porque ele critica aquilo, ele não pode estar pintando algo porque ele denuncia aquilo, ele não pode estar pintando algo porque ele quer que as pessoas tenham consciência daquela situação. Parece que a arte ela tem que representar uma verdade única e absoluta e não propor uma reflexão. Isso é tão fechado, isso é tão arcaico, nem em tempos antigos, sei lá, Idade das Trevas, Idade Média era assim. E quando eu vejo as pessoas falando que quando eu tenho um quadro e aquele quadro ele é propaganda de algo, isso é tão banal. Propaganda a gente vê na televisão, você está lá assistindo novela e de repente passa um comercial e aquele comercial quer que você compre um produto, isso é propaganda. A obra de arte, quando ela está no museu, ela não está fazendo isso. Ela está propondo reflexões, ela está propondo conexões, ela está propondo um algo a mais. Até mesmo os artistas realistas, quando eles faziam os retratos da miséria, da sociedade como ela era, eles não estavam falando, gente, isso é uma apologia à pobreza. Não! Eles estavam falando, olha, a pobreza existe, olha para isso, aceita, a sociedade é assim, a pobreza está aí, você vai fazer o que com ela? É muito louco pensar assim. Então, quando eu vou ver O Silêncio dos Inocentes, eu tô vendo uma apologia ao canibalismo. Quando eu vejo o quadro Abapuru, a Tarsila do Amaral tava me falando para comer pessoas? É isso, Tarsila? Quando eu vejo uma obra-prima como Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, aquilo lá, então, é uma apologia à pedofilia. Gente, ele tá falando a pedofilia como um crime, ele está expondo uma situação que existe na nossa sociedade, propondo a reflexão, ele não tá falando que a gente deve fazer aquilo. Ou então, quando eu tô, sei lá, eu ligo Mamonas Assassinas e quero me divertir, quero dar risada, quero ouvir uma música, sei lá, tipo Mundo Animal, onde que eles falam, comer tatu é bom, pena que dá dor nas costas, é por isso que eu prefiro as cabritas. Então quer dizer que Mamonas Assassinas é um incentivo à zoofilia, ele tá ensinando as crianças a comerem cabritinhas? Gente, não! Até mesmo quando a gente vê uma imagem religiosa dentro do museu, ela já não tem mais o sentido religioso. Gente, quando uma imagem ela é levada para dentro do museu é para uma outra finalidade, é para uma outra reflexão, é para um outro olhar. A gente não vai para o museu para rezar. Quando você vê uma imagem de Cristo no museu, não tem ninguém ajoelhado na frente daquela imagem rezando. Quando você leva uma imagem de Cristo para dentro do museu ou qualquer imagem do tipo sagrada, ela ganha uma nova significação, porque nem todo mundo que vai para o museu segue aquela lógica cristã. Eu posso ser um budista e estar olhando para um quadro cristão, aquilo não vai significar nada para mim. Porém, eu posso apreciar aquilo ali como uma obra de arte, eu posso propor reflexões artísticas a partir daquela imagem, porque aquela é uma imagem que faz parte do nosso mundo, do nosso universo. Quando um artista ele trabalha uma imagem de uma religião, ele está se apropriando de símbolos para propor uma reflexão de ideias, para pensar em algo. A arte, de um modo geral,
moral, ela não tá ligada à moral de um tempo, ela tá ligada à ética, obviamente, mas ela não tá presa a sentidos morais de determinados grupos, ela propõe uma reflexão sobre, inclusive, o que é essa própria moral. Fechar a arte para definições morais é se colocar um cabresto, onde você só vai ver aquilo que lhe interessa, onde você só vai pensar no ponto de vista a partir do seu próprio universo e não vai se abrir às outras possibilidades de mundo, não vai fazer nenhum tipo de reflexão sobre aquilo que você é. Você vai se tornar, sei lá, simplesmente um robozinho repetidor, você vai se tornar algum ser vazio, sem pensamento, só repetindo padrões e ideias que te impuseram. É isso que as pessoas querem? Além de falar sobre essas questões, eu gostaria de falar também sobre 3 obras de arte que foram extremamente compartilhadas nas redes sociais e criticadas por fazerem parte desse acervo e que meio que justificariam o fechamento da exposição. A primeira delas se chama Travesti da Lambada e Deusa das Águas, que é uma obra da Bia Leite, lá de 2013. No quadro lá também tinha escrito uma parada tipo criança viada e as pessoas entenderam aquilo ali como uma apologia à pedofilia. Hã? Sabe, não entra na minha cabeça como o fato de uma criança ser homossexual ou viada do tipo, aquilo estar associado à pedofilia. Se eu falasse criança heterossexual machão da quebrada, isso seria pedofilia também? Gente, quando a gente associa a sexualidade da pessoa à pedofilia, a gente tá querendo dizer que, na verdade, os homossexuais, eles são pedófilos, sabe? Me faz muito mais sentido pensar desse jeito, né? Porque se eu relaciono a imagem de uma criança a homossexual e já penso nisso como pedofilia, isso pra mim, na verdade, parece homofobia. Não me parece pedofilia, porque uma coisa não casa com a outra. E quando eu penso sobre a história desse trabalho, que é muito mais louco, porque em 2013 surgiu o tal do meme criança viada, que tinha um Tumblr até, onde que as pessoas postavam fotos suas, né, quando eram crianças e elas se consideravam numa pose mais descontraída, digamos assim, né, mais afeminada, mais afetada, brincando com a ideia de ser uma criança viada, tipo falando, eu nasci assim, eu sou gay desde que eu sou criança. É aquela ideia da música da Lady Gaga, né, I Born This Way. Desde pequeno eu sabia que eu era gay, desde pequeno eu já me identificava desse jeito, desde pequeno eu já tinha esses trejeitos. E daí de repente você fala, não, aquilo é pedofilia. Deus! Não entra na minha cabeça, é muito incompreensível. Isso sem pensar na história do próprio meme, né? Que ele começou lá no Jô Soares, você pode procurar até esse vídeo, tem no YouTube, e você vai ver que como não tem nada a ver com pedofilia. Uma outra obra que eles colocaram lá e que também deu polêmica, ela se chama Cruzando Jesus com a Deusa Shiva, do Fernando Baril, uma obra lá de 1996, uma obra que já tem 20 anos e tal, não sei o que, e o pessoal fazendo polêmica sobre ela. Gente, ele pegou a imagem de Jesus Cristo, colocou vários braços em Jesus Cristo e cada braço ele segurava um elemento da cultura pop, do mundo de hoje, do dia a dia. Tinha gente falando que Jesus estava segurando um pênis nessa obra. Eu vou deixar a imagem aqui, vocês podem procurar, ver se encontram um pênis ali. Eu garanto que vocês não vão achar, porque não tem. Essa obra de arte ela é tão boba, ela é tão inocente, pegar a imagem de um Jesus que nem é o Jesus cristão, porque a gente sabe que esse Jesus é uma imagem idealizada que criaram lá na Idade Média, que é um Jesus eurocêntrico, que é um Jesus branco, que não tem nada a ver com o Jesus histórico, que é um símbolo que as pessoas usam, e juntar esse símbolo com um símbolo de outra religião e criar uma coisa nova que debate sobre o nosso universo contemporâneo, isso é uma afronta à igreja. A igreja católica ela é tão frágil assim que uma representação de Jesus, que é o Deus cristão, com Shiva, que é uma deusa hindu, vai destruir a fé católica ou vai ofender o catolicismo de um jeito geral? É essa a lógica? Essa discussão, ela parece tão falha e tão boba. Eu nem consigo levar ela em conta, sabe? Na verdade, várias coisas que eu estou falando aqui no vídeo, eu falo de uma maneira muito indignada, que são questões tão básicas e tão primárias, que parece que eu tô chutando um cachorro morto, que parece que eu tô falando um discurso ultrapassado, parece que eu tô discursando, sei lá, em 1700? Até antes. Sei lá se os conservadores naquela época pensavam sobre essas coisas. A terceira obra que eu queria comentar, ela se chama Cena do Interior 2, que é um trabalho da Adriana Varejão, que é uma artista brasileira consagrada, tem trabalhos fantásticos, tem uma sessão só pra ela no Museu Inhotim, o maior parque de arte contemporânea do mundo, diga-se de passagem. E nessa cena ela debate sobre o passado histórico do Brasil, ela coloca várias cenas de sexo dos mais diversos tipos, que não são de desconhecimento das pessoas. A gente sabe que houve uma exploração
opressão do homem branco em cima da etnia negra aqui no Brasil. A gente sabe que o colonialismo ele proveu isso. A gente sabe que essas pessoas eram estupradas, que muita gente era filho de escrava que era estuprada. A gente sabe que até hoje, gente, tem pessoas que se relacionam com animais no interior. O nome do quadro já é Cena do Interior. Tipo, não é mostrando ali uma cena dessa que eu tô incentivando a zoofilia. Eu tô falando que a coisa da zoofilia existe, e existe no Brasil. E se você pegar vídeos, existe até um deputado dando uma entrevista falando que no tempo dele, quando ele era novinho, ele era obrigado a pegar as cabritinhas porque não tinha mulher pra tudo quanto é lado. Ah, mas o museu deveria ter censura para maiores de idade porque é um absurdo as crianças verem isso. Novamente, volta a Mamonas Assassinas. As crianças não ouvem Mamonas Assassinas? Existe censura para a música deles? Museus, de um modo geral, não tem censura. Principalmente quando ele mostra obras de arte que tem um conteúdo tão bobo. Esse trabalho da Adriana Varejão, gente, vou deixar a imagem dele aqui, porque o traço da Adriana Varejão não é um traço realista, não é absurdo, não é uma fotografia, não é algo escrachado, muito menos explícito no sentido realista da coisa. É uma obra até com um traço infantiloide. Como que aquilo ali vai poder fazer alguma associação e chocar uma criança? Quem tá chocado são os adultos que estão procurando pelo em ovo. Eu não queria gravar esse vídeo, eu até me sinto mal, é um assunto que eu não gosto de ficar debatendo, porque essas questões conservadoras, elas acabam sendo muito agressivas com a nossa mente, tira a paz da pessoa. Mas durante essa semana, tantos alunos vieram me perguntar, vieram falar comigo, e vieram falar comigo na moral, tipo, querendo saber, querendo entender, querendo ver outros pontos de vista e não simplesmente aceitar essas questões da internet, assim como verdade pura e absoluta. Eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês aquilo que eu acho. A gente tem que sair do nosso quarto escuro, da nossa bolha social, e onde que a gente fica simplesmente se alimentando com informações mastigadas, com verdades pela metade, e começar a buscar mais informação, gente. Só essa informação, só a educação salva. Eu sempre falo isso. Saiam da zona de conforto, vão aprender, vão abrir os olhos para o mundo, que o mundo é muito grande e ele é muito diverso pra gente ficar focado simplesmente no nosso próprio umbigo. Grande beijo. Tchau, tchau.